a matéria, a gente sempre faz num dia depois de ter estudado para fixar, porque a gente viu ontem, geralmente a gente esquece grande parte da matéria e hoje a gente fazendo os exercícios ajuda a fixar o conhecimento na nossa memória. A gente está sentindo a falta do nosso amigo Marcelo aqui, porque ele é um valente guerreiro aqui, uma voz boa para a leitura e ajuda a gente na solução dos exercícios. Reúnam-se com seus amigos e estudem, façam os exercícios, use uma metodologia que mais se adequa aí. Essa aqui deu muito certo para nós. Essa aqui a gente já angariou bons resultados aqui, com 6 meses de estudos aqui. Um dos nossos amigos aqui já foi aprovado no Enem e nós seguimos firmes aqui, queremos ir mais além. É isso aí, Maurício. É isso aí. Lembrando que nosso amigo Marcelo aí, ele é famoso aí, relator da Folha de São Paulo, ele é o locutor lá da Folha de São Paulo em vários podcasts, né? Marcelo que já vem aí de uma jornada desde a da infância aí como jornalista e formado em Direito também, e ele hoje faz parte do nosso grupo aqui, é um intelectual, um cara que conhece muito de história também, e hoje ele está fazendo falta aqui, mas amanhã, na quarta-feira, ele está de volta. Vamos seguir. Hoje o filtro foi de direitos humanos. Nós estamos falando hoje, vou voltar só um pouquinho para vocês verem aqui, para quem quiser acompanhar depois e tentar fazer sozinho em casa. A gente pegou aqui, ó, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, né? É uma lei, é um decreto-lei, né, específico para isso. A gente tira as anuladas e desatualizadas. Como é uma lei que ela cai muito diversificada em vários concursos, a gente colocou só a nível superior. A gente não quis colocar só a FGV, porque estava dando muito pouco, né, Paulo? Só achou 2 questões. Só 2 questões. Então, vamos lá. Primeira questão, de acordo com a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, é correto afirmar: nada nessa convenção poderá ser interpretado como afetando as disposições legais dos Estados-partes, relativas à nacionalidade, cidadania e naturalização, desde que tais disposições não discriminem contra qualquer nacionalidade particular. É uma questão duvidosa, porque nada nessa convenção já... O que você acha, Paulo? Fica muito genérico, pode excluir. Vou excluir essa. Discriminação racial significará qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada apenas em raça ou cor. Apenas raça e cor já vai deixar a questão meio que errada, não é só raça e cor, né? Que tem por objetivo anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício num plano de direitos humanos em qualquer domínio de vida pública. Acredito que essa esteja errada, se o Paulo concorda, porque não é só raça e cor, tem origem também, né? Tem outro sexo também. Então, vou eliminar essa, né, Paulo? Elimina essa. Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o objetivo, dentre outros, de assegurar progresso adequado de indivíduos que necessitem de proteção que possa ser necessária para proporcionar a eles igual exercício de direitos humanos, ainda que tais medidas conduzam, em consequência, à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais. Vamos deixar essa, porque tem uma dessa na lei, né, Paulo? Que são aquelas situações lá que, para assegurar um tratamento isonômico, às vezes cria uma especificidade em relação àquele determinado grupo. Um grupo mais isolado, um grupo mais oprimido, enfim. Letra D, essa convenção também se aplica às distinções, exclusões, restrições e preferências feitas por um Estado-parte entre cidadãos e não cidadãos. Parece que eu li na lei ontem, não se aplica, né? Cada um tem sua... Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com objetivo, dentre outros, assegurar progresso adequado de certos grupos raciais para proporcionar a tais grupos igual gosto de direitos humanos, podendo tais medidas prosseguir de acordo com cada Estado-parte após terem sido alcançados seus objetivos. Agora a gente tem entre a C... Entre a C e a E. Mas após ter alcançado seus objetivos, as medidas não têm mais razão de ser, né? Eu ficaria com a C. Eu ficaria com a C também aqui, porque essa última parte aqui, se já alcançou o objetivo, não justifica, né?
Não, foi a letra A. Ah, deu É um letra A? nível, letra A, e deu letra A. O nível de Nossa. dificuldade que é uma questão de direitos humanos. Então, vamos ver aqui onde que a gente A chegou. letra C, eles só tiraram um não lá, olha. Vamos abrir aqui para a gente ver. Que coisa, hein? Olha para você ver. Vamos ver aqui os erros. Letra A. Nesta convenção. O comentário abaixo aí tá mais completo. Está mais completo? Esse? Isso. Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação. Discriminação racial significará qualquer distinção, exclusão, A restrição. letra A tá correta porque é o item 1. É É o artigo exatamente 1, igual, né? inciso 3. É o que ele copiou lá. Então, ó. Aqui, ó. Que a gente falou, né? A letra B estava errado porque não era só raça e cor. Então, a gente estava certo na nossa fundamentação. A letra C, ainda que tais não conduzam, em consequência, à manutenção de direitos separados. Ah, e É, faltou um não na questão, a maldade da ainda, questão. Ainda que não conduzam em consequência. Tá, aquilo que parece tudo correto, várias corretas, a gente tem que prestar atenção se não tem, está faltando uma palavra a mais. Essa convenção também se aplica às distinções, exclusões, restrições e preferências feitas pelo Estado Pai entre errado, né? Peraí, colocou entre parênteses não se aplica ou não se aplicará? Não se aplicará, ó. Ah, não, é também se aplica, ele colocou não se aplicará, né? E falou aqui, ó. na letra D, né? Ah, não, não se aplicará. É porque ele colocou de uma forma aqui que ficou confuso. É não se aplicará. E colocou de Ver- vermelho o erro, mas é não se aplicará. A gente também estava certa nessa, né, Paulo? Isso aí. Não Comentário. serão consideradas discriminação racial as medidas, gosto de direitos humanos, não podendo tais medidas prosseguir de acordo com cada fato após terem sido alcançados. E a letra A, que deu como correto, tem que prestar atenção, nada nessa convenção poderá ser interpretado como afetando as disposições legais dos Estados-partes relativas à nacionalidade, cidadania e naturalização, desde que as tais medidas, disposições, não discriminem contra qualquer nacionalidade. Quer falar alguma coisa, Paulo, da questão? Olha lá no comentário mais abaixo lá. Esse aí, ó, que é interessante, ó. A discriminação é o rancor de ET. É o, é o mnemônico que ele arrumou. O Rancor de rancor ET. de ET. O de origem nacional, rancor de raça, cor, né? De descendência e ET origem étnica. Bom, eu gostei do mnemônico do Vitor Caribé aqui, ó. O rancor de ET, origem nacional, raça, cor, descendência, origem étnica. Legal. Um mnemônico legal. Vamos lá para 2. Vamos para a próxima. Espera aí que o teclado agarrou aqui. Foi mal, hein? Vou fechar aqui, senão vai lá para baixo. Próximo. Ana trabalha com atendimento ao público em determinado estabelecimento comercial e foi informado pelo seu superior gerente da empresa que seu nome estaria sendo cotado para uma promoção. No entanto, para que tal promoção ocorresse, Ana não poderia mais utilizar seu turbante e suas guias de axé. Haja vista o contato direto com os clientes. O gerente alegou que isso poderia afetar negativamente os resultados e a imagem da empresa. Ana foi demitida após se recusar a abandonar as práticas de sua fé para obter a referida promoção. Sendo assim, Ana procurou a Defensoria Pública para relatar o ocorrido. A partir da situação hipotética apresentada, o defensor público, ciente de que o Brasil é signatário da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, deve informar a Ana que a ação do empregador pode ser caracterizada como uma ação desprovida de estágio de proteção internacional de direitos humanos, uma vez que a legislação constitucional brasileira já contempla a referida situação. Não contempla, não. Isso é mentira. Uma transgressão à Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, que pode acarretar consequências legais adicionais nos âmbitos civil e penal do empregador. Pode ser, né? Pode ser. Uma conduta ilegal no âmbito civil, todavia sem possibilidade de responsabilização criminal. Não, Não. pode haver até responsabilização criminal.
Uma infração legal passiva de responsabilização somente no nome da justiça trabalhista, também não. Eu já vi Também não. que ocorreu durante o horário de trabalho, não tem nada a ver isso. Um abuso de direito que obriga o empregador a compensar funcionário apenas com indenização de danos materiais e morais, sem todavia ensejar danos morais coletivos. Não. Então Eu aqui, fico com a letra B. Hã? Fico com a letra B de bola. A gente vai ficar com a letra B aqui, a gente acredita que seja correta. Bom, ela é correta mesmo. Essa aí não precisa nem de ler, né, Paulo? A gente pode pular já para 3 vamos seguir, fazer o máximo aqui de questões, né? Quando a gente não tem dificuldade. Isso. Essas questões aqui, quanto mais fizer, melhor. A Consulplan aí, ó, que está aí na tela, é um concurso público que é letra de lei pura, viu? Se você pegar a Consulplan e quem faz concurso da Consulplan, ela faz muita procuradoria também. TJ Minas, inclusive, teve uma prova em 2021, se eu não me engano, que foi Consulplan, é a letra de lei pura. Ela só cobra a letra de lei. Ela troca, deverá por poderá, ela faz esses trocadilhos em prova. Vamos lá, a respeito do enfrentamento ao preconceito, a promoção de igualdade, o direito antidiscriminatório, julgo o item a seguir. A discriminação racial indireta, alusiva à Spirit Pact Doctrine, é aquela que ocorre em qualquer esfera da vida pública ou privada, quando um dispositivo, prática ou critério aparentemente neutro, sem objetivo justificativo razoável e legítimo à luz do direito internacional de direitos humanos, tem a capacidade de acarretar uma desvantagem particular para pessoas pertencentes a um grupo específico, com base em razões de raça, cor, ascendência, origem nacional ou étnica, ou ainda as coloca em desvantagem. Realmente, a discriminação racial indireta é quando o poder público, às vezes, cria uma determinada situação em que ele beneficia determinado grupo, mas ele não tem intenção de tirar o outro grupo do escopo, mas indiretamente ele faz isso. Então, ó, é o que está falando a questão aí. Ó. Aparentemente, a regra é neutra, mas ela impacta diretamente em outro grupo, ou em outra religião, enfim. Então, a questão aqui, no meu ver, está certa. O que você acha, Paulo? Eu marco certo também. Está correta, vamos dar só uma lida. Discriminação indireta é aquela que decorre da existência de nó aparentemente neutro, mas gerador de discriminação quando aplicado. Sentido mais abrangente, a discriminação que decorre de uma medida pública ou privada que se pretende neutra, mas que na prática desfavorece um grupo vulnerável, que a gente acabou de falar agora. Então vamos para a questão número 4. Segundo as definições, é a Unesp, agora também é letra de lei. Segundo as definições da Convenção Interamericana sobre o Racismo, contra o racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância, qualquer teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de ideias que enunciam um vínculo causal entre as características fenotípicas ou genotípicas de indivíduos ou grupos e seus traços intelectuais, culturais e de personalidade, inclusive o falso conceito de superioridade racial, denomina-se. Então, quando você faz esse tipo de ideologia falando que uma raça é superior à outra, o que você acha, Paulo? Racismo? Você acha que seria racismo? Racismo não, né? Eu já estou entre racismo e discriminação racial. Eu fiquei na dúvida também. Porque a discriminação racial indireta não é aquela forma que a gente acabou de ler, aquele conceito acima ali. E o racismo, por que me deixou em dúvida? Porque a gente também resolveu uma questão aqui em cima que fala não serão consideradas discriminação racial. O que é discriminação racial, né? Vamos colocar a discriminação racial, porque o racismo parece que está mais voltado quando aquela questão de limitar direitos, né? Mas não é discriminação racial, vai ser racismo mesmo, sabe por quê? Isso é racismo? O decreto que a gente leu falou que a discriminação racial é qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em cor. É um conceito diferente do que está trazendo aí, ó. Qualquer teoria, doutrina ou ideologia. É racismo. Vamos lá no racismo, Então, vamos esse ver é o o racismo. conceito. Vamos ver o conceito para a gente não errar em prova. Então, é racismo meu, Paulo tem razão, eu fiquei na dúvida. Ó, discriminação racial, ó, ele fala que é a distinção, exclusão, restrição ou preferência.
Lembra de discriminação é qualquer distinção. Discriminação racial é distinção, exclusão, tal. O racismo é isso aí, é teoria, doutrina, ideologia. É importante saber esses conceitos, porque cai em prova. A prova maior está aí, ó. Então, discriminação racial, lembrar, é qualquer distinção. Falou que é qualquer distinção, é discriminação racial. Agora, essa múltipla ou agravada é importante, é uma preferência, distinção, exclusão ou restrição baseada de modo em 2 ou mais critérios expostos no artigo 1.1. É bom dar uma lida depois. O racismo é a ideologia, né, baseada em superioridade mesmo, né? Que é o caso da questão. Então vamos pular. Quer que lê ou vamos para a próxima? Não, vamos para a próxima. A gente já bateu um olho aqui, já viu essa diferença. Tá, vamos para a questão número 5. Pois quem estiver vendo, pausa o vídeo aí, faz a leitura, porque ficou aí. Esses conceitos aí são importantes de ver com bastante calma. Isso. Analise as afirmativas a seguir referentes aos direitos humanos. Embora o Brasil não tenha aprovado o texto da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial nos anos 60, na metade do século XXI, o país não apenas participou efetivamente, mas também aprovou, assinou a Declaração da Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, conhecida como Conferência de Durban. Se eu não me engano, a primeira convenção internacional que o Brasil assinou foi questão de deficiência, né? E essa de deficiência, eu não lembro o ano direito, mas... A gente leu que aquele decreto ontem, que ele é de 1990. Ele está falando que, embora o Brasil não tenha aprovado o texto na primeira década do século XXI... Então essa 1 está certa, né? Essa 1 está certa. O que você acha? Tá errado. Eu acho que está errado, porque ele aprovou, velho. Mas ele fala, na primeira década do século XXI, o país não apenas participou efetivamente, mas também aprovou, assinou. Não, embora ele não tenha aprovado o texto da Convenção Interamericana, ele aprovou. O decreto lá que a gente leu é de 1990. Ah, tá, é verdade. Então, essa aqui tá errada, a 1. Você tem razão, Paulo. A 2, em relação às ações afirmativas, o Estatuto da Igualdade Racial dispõe como prioridade a adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa. Correta, né? Em relação às ações afirmativas, o Estatuto da Igualdade Racial. Deixar isso aí no bolso aí. Só fiquei na dúvida se é prioridade. Essa prioridade que eu fiquei um pouco na dúvida. 3. Reconhecer a necessidade de adotar medidas especiais ou medidas positivas em favor das vítimas de racismo e discriminação racial, o Estatuto da Igualdade Racial visa garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Considera a população negra o conjunto de pessoas declaradas pretas e pardas pelo IBGE. Bom, eu acho que a 3 está correta. Ó, eu vou ser bem sincero, eu acho que eu ficaria só com a 3. Eu fiquei na dúvida dessa 2. Eu também fiquei na dúvida nessa 2 e eu ficaria só com a 3. Mas está fugindo um pouco, a gente está tendo essas dúvidas aqui, porque está fugindo um pouco ao escopo. Porque no filtro, ele filtrou esse Estatuto da Igualdade Racial, que é diferente da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Que tá abrindo o leque aqui da questão. Por isso que a gente está nessas dúvidas. A gente não leu isso aqui ontem. Então, a 1 certamente está errada. Na verdade, então, só a 2 está correta. Se tivesse uma resposta 2 e 3 aqui, uma alternativa aqui, me pegava bastante. Mas é só a 2 ou só a 3. Eu ficarei com a letra C, que é só a 3. A gente errou ela, mas vamos ver aqui onde está o erro. Ah, tá. Olha lá, o Brasil promulgou a convenção pelo decreto 69. Foi o que nós lemos ontem, né, Paulo? Eu falei que é de 90, né? Mas é de 69, olha só. De 90, hein? Acho que teve alterações em 90.
A segunda aí, ó, a participação da população negra em condição de igualdade e oportunidade na vida econômica, social, política e cultural do país será promovida prioritariamente por meio de adoção de medidas, programas, políticas de ação afirmativa. A minha dúvida nessa questão, que realmente eu fiquei na dúvida, foi a questão da prioridade. Mas existe realmente a lei falando dessa prioridade. Então, A gente vai ter que mais estudar um esse pouco. estatuto da igualdade racial também, né? É. É bom a gente talvez já colocar ele aqui na sequência aqui dos nossos estudos para complementar, porque está caindo os dois juntos. A Convenção Internacional sobre a Eliminação das Formas de Discriminação Racial e o Estatuto da Igualdade Racial, que são dois diplomas normativos diferentes. Aí fala, esta lei institui o Estatuto da Igualdade Racial destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos testes individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e as demais formas de intolerância étnica. Até ali estava certo. Considera a população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o requisito de cor, raça usado pelo IBGE, e que adotam autodefinição análoga. Ela se autodeclara, a questão falou aqui, ó, o conjunto de pessoas declaradas pretas e pardas pela fundação. Não é pela fundação, ela se autodeclara. A questão ficou muito pouco estranha. O IBGE só declara aquilo que foi colhido de informação. Entendeu? Ele declara o que foi colhido. Então, quem passou a informação foi as próprias pessoas. Então, a questão ficou um pouco esquisita por causa disso, entendeu? Meu entendimento, né? É. Não tá uma discrepância, não, com o que é o texto, né, da lei. Mas, enfim. Não tá, não. Vamos aqui para uma próxima próxima questão. De acordo com a Convenção Internacional que a gente está estudando, os Estados-partes comprometem-se a proibir e a eliminar a discriminação racial em todas as suas formas e garantir o direito de cada um à igualdade perante a lei, sem distinção de raça, cor ou de origem nacional ou étnica. Sobre o assunto, assinala a alternativa que apresenta incorretamente um direito assegurado. Direito a um tratamento igual perante os tribunais ou qualquer outro órgão que administre justiça. Tá certo. Direito à segurança da pessoa, proteção do Estado contra violência ou lesão corporal cometida, quer por funcionário de governo, quer por qualquer indivíduo, grupo ou instituição. Direito de distinção salarial em qualquer hipótese. Eu acho que é letra C, né? Letra C. Direito de acesso a todos os lugares e serviços destinados ao uso do público, tais como meio de transporte, hotéis e restaurantes. Em qualquer hipótese, gente, ó, viu de prova, pode ficar com o alerta ligado. Tem alguma coisa errada ali. Tem questão que realmente tem isso, igual nós lemos a LGPD hoje, tinha coisas lá voltadas, né, Paulo? A gente até frisou muito isso, sobre a questão de dados sensíveis. Mas, aqui nesse caso aqui, realmente, essa aqui é uma questão que não tinha como errar. Vamos pular para a próxima. Número 7. A respeito do direito antidiscriminatório, assinar a alternativa correta. Foi do TJ Rio, essa, 2023. Nós fizemos essa prova lá. Você foi, Paulo? No Rio foi, né? Não me lembro, não, mas eu devo ter ido. A teoria da discriminação interseccional tem origem nas críticas recebidas por líderes de movimentos minoritários que deduzem que tais grupos são homogêneos e que seus integrantes sofrem com a opressão da mesma forma. Acho que não. Não tem nada a ver com discriminação intersectorial com isso aqui, eu acho, não. Pode-se afirmar que o direito antidiscriminatório é um subsistema do direito administrativo. Não, encontrando fundamento do princípio da legalidade. Eu acho que não tem nada a ver também. Não é fundamento do princípio da legalidade, não. É princípio da igualdade. A discriminação não pressupõe uma relação de hierarquia entre indivíduos e pode ocorrer entre sujeitos pertencentes ao mesmo grupo. São 3 fundamentos jurídicos do direito antidiscriminatório: a objetividade jurídica, a racionalidade constitucional e a universalidade de direitos. Letra E. A discriminação indireta se dá quando uma norma tem um impacto desproporcionalmente negativo. Essa aí, ó, só mudar do grupo vulnerável, podendo tal norma ser neutra no sentido da instituição responsável não ter intenção. Essa questão, letra E. Nós vamos ter que ver aquelas
respostas aqui do professor. Vamos ver o que ele falou das outras, ele tem que saber essa. Ó, a teoria da discriminação intersetorial teve origem nas críticas às interseccional. Interseccional. Você quer dar uma lida aí, Paulo? Sua voz aí. Vai lá. A alternativa A está errada, porque a teoria da discriminação interseccional teve origem nas críticas às pressuposições de que grupos minoritários são homogêneos e que seus integrantes sofrem opressão da mesma forma. A origem da teoria não está nas críticas recebidas por líderes, mas sim na percepção de que a convergência de mecanismos discriminatórios precisa ser levada em consideração para uma compreensão da violência a que subgrupos de uma minoria são submetidos. O professor Adilson Moreira explica que a teoria da discriminação interseccional foi elaborada considerando a convergência do racismo e do sexismo como fatores de exclusão. Olha só. Racismo e sexismo como fatores de exclusão. A teoria da discriminação interseccional está baseada na premissa de que a luta requer a consideração das diferentes formas de discriminação a que muitos sujeitos sociais estão submetidos. É isso aí. Tem muita coisa, tem que dar uma lida. Vamos lá para B. Fala muita coisa aqui. O direito antidiscriminatório. A B está errada. A B ele falou que o direito antidiscriminatório é um subsistema do direito administrativo com fundamento no princípio da legalidade. Aí foi tranquilo, porque o princípio não é da legalidade, é da igualdade, né? E é um subsistema do direito constitucional. A C está errada. A C falou que a discriminação não pressupõe uma relação de hierarquia entre indivíduos e pode ocorrer entre sujeitos pertencentes ao mesmo grupo. Está errado porque a discriminação pressupõe, sim, uma relação de hierarquia, mesmo quando ocorre entre integrantes do mesmo grupo. Isso acontece porque, eventualmente, membros de um mesmo grupo que atuam de acordo com os estereótipos que circulam dentro do meio cultural. Essas pessoas internalizam essas falsas generalizações e passam a tratar a si mesmas e seus semelhantes a partir deles. É o caso do policial negro, que prende outros negros de forma arbitrária por acreditar que eles são mais propensos à criminalidade. Ou seja, mesmo dentro do grupo, a absorção dos estereótipos leva a práticas discriminatórias que refletem essa hierarquia discriminatória. Exatamente. É isso aí. Aí tem aqui só a letra D, a letra E aí, afirmação. É isso aí, pessoal. A letra D fala que são 3 os fundamentos jurídicos do direito antidiscriminatório: objetividade jurídica, racionalidade constitucional e universalidade de direitos. Só que ela está errada porque o professor diz que considera que, além de fundamentos filosóficos, antropológicos e políticos, o direito discriminatório também possui fundamentos jurídicos que são subjetividade jurídica e não objetividade jurídica. A racionalidade constitucional, a universalidade de direitos e o igualitarismo, que influencia critérios de distribuição de oportunidades e direitos. É isso. É isso aí, pessoal. A gente vai estar finalizando aqui mais uma aula, né? A gente viu aqui 7 questões. Não é suficiente para a prova de direitos humanos. Tem muitas questões ainda, mas a gente tem um horário a cumprir também, né, Paulo? Porque a gente tem os vídeos, para não ficar um vídeo muito longo também, porque a leitura de lei já é um vídeo muito longo. E a gente dá o caminho, né, que a gente está seguindo, e vocês podem seguir aí, fazendo mais exercícios, fazer algum comentário no vídeo, de alguma questão que vocês tenham achado interessante, pode postar o comentário lá, né? Se você gostou, clica aí, curte o vídeo aí, compartilha com os amigos, começa a seguir o canal, se você é um concurseiro, como o Marcelo sempre diz, aqui ninguém tem intenção de ser professor, a gente está na mesma toada aqui, né, Paulo? Tá no mesmo, a gente está aprendendo, né? Isso, a gente está aprendendo também, a gente está no mesmo barco, né, que todos estão trilhando aqui um objetivo, que é passar no concurso público, seja de cartório, seja de procuradoria, né, seja para magistrado, enfim,
qualquer ramo do direito que você queira entrar, a leitura da lei vai servir para qualquer tipo de prova. Né? A gente vai agradecer aqui a participação de todos até agora. Paulo vai dar as palavras finais, daí a gente vai encerrar. É isso aí, pessoal. Obrigado. E continuam, resolvam mais exercícios aí. Por esse filtro aí, vocês viram que tem muito mais questões para serem resolvidas e a resolução de exercícios ajuda a fixar na memória da gente as questões, porque o exercício é feito para isso aí, para trazer as pegadinhas, um não que ele coloca no lugar de um sim, e é isso aí. A gente vai ficando mais fininho aí para a prova. Obrigado. Obrigado.